Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, primeiramente uma saudação a todos os colegas vereadores. Teremos 4 anos de muito trabalho, de muito debate, pensando sempre no bem de Caxias do Sul, e tenho certeza que todos aqui estão imbuídos desse propósito. Um dos assuntos que eu tenho trabalhado muito nos últimos anos e que vou manter esse debate vivo é com relação à região metropolitana da Serra. Por tudo aquilo que ela pode representar para a cidade de Caxias do Sul e por tudo aquilo que ela pode representar para a nossa região e para esses 14 municípios que começam a fazer esse trabalho de forma unificada, buscando soluções em conjunto, e que eu espero muito e confio muito, vereador Cadori, que o governo do Estado já sinalizou que vai fazer todo um trabalho de implementação do sistema de governança ainda nesse ano de 2021, o que é fundamental para o andamento da região metropolitana e tudo aquilo que ela pode trazer de benefícios para esses 14 municípios. A cidade que pensar em fazer esse trabalho de forma isolada, infelizmente, vai caminhar para trás, até porque vai perder grandes oportunidades, até porque as regiões metropolitanas têm legislações específicas e têm linhas de captação de recursos em Brasília que cabem única e exclusivamente para esses conglomerados. Então, é urgente que a gente possa fazer esse trabalho e eu tenho trabalhado muito isso e vou seguir com muita força nesse trabalho nesses próximos 4 anos. Como já comentei, esse ano de 2021 ele é promissor e os 14 municípios, para quem não tem conhecimento ainda, são esses: Antônio Prado, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, IP, Monte Belo, Nova Pádua, Nova Roma, Pinto Bandeira, São Marcos e Santa Teresa. São os 14 municípios que fazem parte dessa lei aprovada na Assembleia ainda em 2013, e a gente busca agora a efetivação desse processo todo, com o objetivo de ter esse trabalho voltado para essas cidades, para que a gente possa ter o quanto antes regulamentado isso. A cidade de Caxias atrapalhou a implementação da região metropolitana, nós temos que ter ciência disso aqui. Nos últimos 4 anos, a cidade atrapalhou o desenvolvimento da região. Nós ficamos 3 anos sem qualquer movimento, pelo contrário, negando a região. A cidade de Caxias do Sul negou a região. Tanto é que o projeto de inclusão de Caxias do Sul na região metropolitana foi feito por essa casa, aprovado por essa casa, um projeto de lei desenvolvido por mim e pelo vereador Gustavo Toigo, e que foi sancionada como um dos primeiros projetos sancionados pelo prefeito Cassina, que foi a inclusão de Caxias do Sul na região metropolitana da Serra. Então, Caxias do Sul tem que entender o seu protagonismo, a sua importância, o seu tamanho, porque a gente não consegue imaginar a região metropolitana de Porto Alegre sem a capital, né? Sem a presença de Porto Alegre. Seria a mesma coisa de nós termos a região metropolitana da Serra sem Caxias do Sul. É um absurdo, né? Não tem a menor lógica. Então, isso Caxias deve para a região, e eu acho que Caxias do Sul começa a acelerar esse processo, por ser a cidade de referência. E nós estivemos reunidos, a minha primeira reunião com o governo foi sobre esse tema, com a vice-prefeita Paula Iores. Estivemos lá levando essa demanda para ela, e tenho certeza que já vem fazendo um trabalho já de antecipação, de aceleração desse processo. Inclusive, vereador Cadori, quero cumprimentar o governo nesse momento, porque já organiza um seminário para o dia 15 de março, com todos os prefeitos que fazem parte da região metropolitana e com todos os presidentes de Câmara. Vai acontecer um seminário aqui em Caxias do Sul, possivelmente na Universidade de Caxias do Sul, para trabalhar as questões da governança com todos esses municípios. É fundamental isso. Infelizmente, nós não tivemos nenhum ato desse feito nos últimos anos. Os únicos que se reuniram foram as câmaras de vereadores, e aí o Parlamento Regional teve um papel importantíssimo, porque a lei da região metropolitana da Serra tinha excluído Nova Roma, e o Parlamento Regional conseguiu, através dos deputados na Assembleia, incluir Nova Roma nesse processo da região metropolitana. Então, ela é fundamental, e eu percebo agora o andamento. Tenho conversado muito com a vice-prefeita Paula, que assumiu esse papel de implementação da região metropolitana, e esse processo no dia 15 agora, ele é fundamental para que os municípios tenham a mesma linguagem,
tenham o mesmo pensamento e saibam e tenham as mesmas informações daquilo que o governo do Estado pensa com relação à implementação da região metropolitana da Serra. As vantagens, nós temos diversas vantagens, a gente tem pesquisado e tem debatido com outras cidades do país e buscado informações de tudo aquilo que a região metropolitana pode oferecer para essas cidades. E nós não podemos, reforço aqui, pensar a região metropolitana somente como Caxias do Sul. Nós temos que pensar a região metropolitana como 14 municípios, mais de 1 milhão de habitantes, com a capacidade de enfrentamento e de busca de recursos do governo federal, governo do Estado, enfim, nessas várias situações, inclusive parcerias que possam surgir, tanto entre municípios como em PPPs, que podem solucionar diversos problemas históricos da nossa região, e aí a gente pode trabalhar conforme região metropolitana. Tem questões que a gente pode utilizar e copiar coisas boas. Belo Horizonte, a região metropolitana, faz uma reunião mensal, que é um colegiado metropolitano, que debate todos os meses as questões de mobilidade, de habitação, de saúde e sustentabilidade. Então, o BH já vem fazendo isso, eu acho que é algo para se implementar aqui na nossa região também. Curitiba, a região metropolitana de Curitiba, nesse período agora da pandemia, criou o Fórum Metropolitano de Combate à Covid. Curitiba faz, vereador Cadori, o senhor que é dentista, faz um trabalho de monitoramento da saúde bucal dos seus moradores da região toda, né, o que é extremamente importante, e isso só acontece com tecnologia, algo que nós estamos muito atrasados, né, vereador Scalco? Nós precisamos avançar no processo, né, de cidades inteligentes, nós estamos muito defasados com relação a isso, e eu tenho certeza que as cidades, buscando esse trabalho de forma conjunta, faz com que a gente possa acelerar, inclusive, esse processo todo. Vereador Cadori, depois eu continuo. Desligado. Na verdade, Felipe, é muito oportuna essa tua luta, porque nós sabemos que a Serra Gaúcha precisa muito, em todos os setores. E eu tenho observado não só o isolamento e a individualidade dos municípios, mas também no aspecto político. Não existe uma união, não existe um pleito comum, porque as necessidades são comuns, no transporte, no trânsito, na mobilidade. Tu falou agora na saúde bucal, que eu, como dentista, defendo muito esse aspecto também. Então, projetos que envolvam todos os municípios, com certeza, o resultado será muito positivo. É exemplo na vida, é exemplo no futebol, como nós falávamos há pouco. O Juventude não chegou onde chegou por ter um goleiro bom, por ter um centroavante matador. Ele chegou por causa do conjunto. E nós precisamos, sim, unir as forças, que todos os municípios pensem da mesma forma, e com certeza o resultado será positivo para a nossa região. Parabenizo e acho muito importante essa tua luta. Muito obrigado, vereador Cadori. E eu tenho certeza que diversos temas podem ser tratados pela região metropolitana, pela governança da região que vai se formar, porque nós temos o Estatuto da Metrópole em Brasília, e que deve ser utilizado, né, vereador Denise? A senhora que tem formação na área de arquitetura sabe o quanto é importante o Estatuto da Metrópole para cidades que têm uma população muito grande, ou nós aqui formando esse conglomerado de mais de 1 milhão de pessoas, podemos captar e buscar esses recursos para investimento nas mais diversas áreas e que são extremamente importantes. Nós temos aqui a própria questão da Surdo-Olimpíada, que vai acontecer em Caxias, e que ontem foi tomada uma decisão extremamente importante de adiamento da Surdo-Olimpíada, porque não é só no Brasil que falta vacina, vereador Denise, tem diversos países do mundo, inclusive, que nem começaram a vacinação. Então, esse foi o principal tema, o principal norte ontem de adiamento da Surdo-Olimpíada para maio, porque diversos países que viriam para Caxias do Sul nem começaram a vacinação ainda, então eles não têm nem previsão de como isso vai acontecer. Então, o adiamento da Surdo-Olimpíada para 1º de maio, ela é extremamente importante nesse momento, e ela tem uma abrangência regional, porque Caxias do Sul vai ser a sede, mas 3 outras cidades já receberão eventos esportivos, que é Flores da Cunha, Bento e Farroupilha. Uma declaração de líder para concluir, senhor presidente. Declaração de líder, a bancada do MDB continua com a palavra o vereador Felipe. Então, essas 3 cidades receberão jogos, além de todas essas cidades receberem visitantes, atletas, comissões técnicas, enfim. A nossa rede hoteleira são em torno de 3.200 leitos, e a previsão de 10 mil pessoas
transforma a cidade e a necessidade de que as cidades todas da região essa capacidade de auxílio também na questão da Surdolimpíada. E a gente viu aí movimentos nos últimos dias com relação, né, a esse veículo, esse trem ultra rápido da Serra até Porto Alegre. Enfim, são exemplos que a gente procura trazer aqui para fazer esse debate com relação à região metropolitana da Serra. Vereador Lucas, seu à parte. Parabéns desculpem, ainda estou aprendendo ainda, vereador Fiuza, como devo me portar aqui nas falas. Vereador Felipe, sobre a Surdolimpíada, queria lhe dizer que sexta-feira o reitor da Universidade de Caxias do Sul, Evaldo Cuyava, me contatou, falando exatamente sobre a preocupação que ele tem da Surdolimpíada, né? Colocando aí o seu protagonismo como vereador dessa casa e a sua preocupação sobre esse evento que é internacional e certamente vai potencializar a nossa cidade, né? A atuação da nossa universidade na área do esporte, na área da inclusão. Eu quero lhe parabenizar pela sua preocupação e me colocar à disposição e o nosso mandato, para que a gente possa estar pensando em alternativas para que a Surdolimpíada ocorra em Caxias do Sul, né, que a gente possa viabilizar, eu sei que o senhor já está discutindo isso há bastante tempo, mas que o município, né, através da prefeitura e de outros órgãos e entidades, possam, enfim, né, juntamente com a universidade, dar as condições para que esse evento ocorra, apesar, né, do tempo de pandemia, das dificuldades e das precauções todas que vão ser necessárias. Mas eu quero me colocar à disposição para que a gente possa estar conversando e criando, né, condições para que o evento efetivamente ocorra aqui na nossa cidade. Obrigado. Sem dúvida nenhuma. E acho que a decisão mais importante nesse momento foi adiar a Surdolimpíada de dezembro agora para maio do ano que vem, até porque se nós buscarmos as informações, nem a Olimpíada está garantida para esse ano ainda. A Olimpíada do Japão, que foi adiada em um ano, ainda não tem a garantia de acontecer em virtude da pandemia. Então, no Caxias do Sul não poderia correr o risco de ter um evento muito diminuído em virtude da pandemia. E aí, na reunião ontem, com todos os integrantes, inclusive os russos estavam na reunião ontem, aceitaram a ideia, acataram a ideia de transferir ela para 1º de maio, para evitar essa questão, até porque muitos países da África, da Ásia e mesmo aqui da América Latina ainda nem começaram o processo de vacinação, o que impediria muito desses movimentos todos. Então, eu lhe agradeço, vereador Lucas, e vai ser extremamente importante que toda essa casa abrace a Surdolimpíada, porque é o maior evento que vai acontecer no país, possivelmente, nos últimos anos. Com relação a essa questão da região metropolitana também, nós temos diversas lutas em comum. Aí o aeroporto da Serra Gaúcha é o próprio porto em Arroio do Sal é a outra luta que os municípios da região devem abraçar. Nós temos exemplos de efetivações, já só a partir do momento que a lei existiu em Porto Alegre, a gente não tem mais o DDD, né, do telefone 5154, não existe mais a cobrança à distância, né? Todo mundo tem o tratamento igual na questão da telefonia, o que é um dos avanços, foi o primeiro avanço da região metropolitana lá em 2013 ainda. Então, nós temos diversos exemplos do que vem acontecendo no mundo, e ontem, vereador Lucas, o senhor que trabalha muito a questão da África também, ontem na última semana o continente africano criou deixa eu pegar aqui a sigla toda, a AFCFTA, que é a Zona Livre de Comércio Continental, é a maior zona livre de comércio do mundo hoje, 54 países africanos participam dessa zona livre de comércio, né? É algo gigante, né? São números impressionantes, eu até anotei aqui, um mercado consumidor de 1,3 bilhão de pessoas, esses 54 países, com um PIB estimado em 3,4 trilhões de dólares, essa zona criada no continente africano e que eu busquei nas informações ontem. Então, são exemplos do que pode acontecer agora, nesse momento está acontecendo na região metropolitana de Salvador, um encontro sobre a criação das cidades digitais da região metropolitana de Salvador, o que é extremamente importante para a evolução, principalmente nesse período que foi tão necessária a utilização do computador, da inteligência, e isso vai ficar, e espero que fique e que se qualifique ainda mais. Então, nesse momento está acontecendo isso,
E eu tenho certeza que nós temos diversos debates que serão propiciados pelas cidades da região. Entre eles, nós temos um muito próximo agora, que é o Observatório do Turismo, que deve ser implementado ainda nesse ano, que vai permitir com que os municípios tenham as mesmas informações e que eles alimentem esse sistema todo. Já vem sendo desenvolvido pela Universidade de Caxias do Sul, pela coordenação do professor Michel Bregolin, e que vai entrar em funcionamento ainda em 2021. Né? Nós temos questões da saúde, a regionalização da saúde, a questão do lixo, a questão da água, as estradas, os polos industriais, as cidades digitais, a segurança, enfim. A região metropolitana tem capacidade de fazer esse debate e, principalmente, fazer evoluir temas que estão há tanto tempo parados, temas que estão há tanto tempo sendo aguardados e que eu tenho a convicção de que nós temos essa capacidade, vereador Uez, e o senhor já vereadora, após. A primeira... Após, depois uma parte. Primeira reunião do Parlamento Regional, que vai ser importantíssimo também para convencer, né, e para auxiliar na implementação da governança na região metropolitana nesse ano de 2021. Vereador Fiuza, seu à parte. Obrigado, vereador Felipe. Parabenizar Vossa Excelência por esse trabalho que o senhor tem de uma forma expressiva, trabalhado bastante essa pauta. Eu queria aproveitar, falando de região metropolitana, do projeto de lei 1378/2019, da autoria do nosso deputado federal Carlos Gomes, que vai criar a Zona Franca da Uva e do Vinho aqui para a nossa Serra Gaúcha. Então, temos a certeza que eles estarão buscando essa pauta, buscando a aprovação dessa lei, que vai garantir com que os nossos produtores de uva e de vinho, a venda desses produtos possa também ser comercializada de uma forma em potencial. Então, a gente sabe também que este projeto vai garantir também que a nossa Serra Gaúcha possa fazer que haja um grande desenvolvimento desses produtos para a nossa cidade. Parabéns, muito obrigado. Muito obrigado, vereador Fiuza, e até para reforçar a sua fala com relação à Zona Franca da Uva e do Vinho, nós tivemos um debate muito forte, né, vereador Uez, na outra legislatura, e aí foi uma ação dos municípios da região, juntamente com o Parlamento Regional, que estava se criando uma Zona Franca da Uva e do Vinho no Brasil, excluindo Caxias, Farroupilha e outras cidades da região que são grandes produtores de uva e vinho. Né? Então, através do Parlamento Regional, naquele momento, se evitou um absurdo desses, né? Que cidades vizinhas aqui, como Caxias, Farroupilha, teriam impostos muito maiores do que Garibaldi, Carlos Barbosa, Santa Teresa, enfim. Então, esse já foi um dos grandes trabalhos também do Parlamento Regional na outra legislatura, com interferência da Comissão de Agricultura aqui, através do vereador Uez. E a Zona Franca da Uva e do Vinho só não andou da forma errada como estava acontecendo, porque foi alertada por aqui. Foi essa casa e o Parlamento Regional que alertou, né, e eu alertei aqui dessa tribuna, inclusive, lá no início, quando estava acontecendo, depois chamamos o deputado Derli aqui para corrigir esse absurdo, porque ia impactar negativamente muito na nossa região aqui, principalmente Caxias e Farroupilha. Né? Então, eu tenho certeza que o trabalho de forma unida, regional, é o que tem as grandes possibilidades de conquistas para todas as cidades e não só individualmente uma cidade ou outra. Então, colegas vereadores, eu fiz questão de trazer esse tema porque é algo que eu vou debater muito, vou trazer muito, vou cobrar muito do município, do governo do estado, para que realmente se efetive isso, porque é algo urgente. Nós estamos perdendo recursos, não tendo a região metropolitana da Serra efetivada e deixando de arrecadar e, inclusive, dando um exemplo aqui que é o que mais afeta as pessoas que viajam, né? Nós temos estradas péssimas e a região metropolitana teria capacidade de investimento e de busca de recursos para fazer todos esses investimentos. Por que não? Por que não buscar de forma conjunta, vereador Fiuza, o acesso até o aeroporto de Vila Oliva? Por que não? Acho que é prioridade, né? Tanto para Caxias e para a região de cá, como para a região das Hortênsias e também Cambará, porque são três regiões que têm um norte muito grande para o turismo e vão necessitar trabalhar não só aí como região metropolitana da Serra, mas como Vinhedos, como Hortênsias e os campos de cima da Serra. Após a declaração de líder. Senhor presidente, essa era a minha fala inicial. Desejar declaração de líder, presidente. Um grande ano, uma grande legislatura para todos os vereadores
e vamos em busca do que é melhor para Caxias do Sul. Muito obrigado.